noite a todos. Boa noite. Um feliz sábado. Vamos louvar o nosso Deus, mas antes eu convido você a curvar a sua fronte para falarmos com Ele. Deus Todo-Poderoso, muito obrigada porque o Senhor nos trouxe aqui. Aceite o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus, amém. Grande Deus, vamos louvar todos juntos. Deus seja louvado. Nós cantaremos agora Vim para adorar-te. Que o nosso louvor e a nossa adoração chegue até o trono da graça de Deus.
vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Deus seja louvado. Vamos nos colocar em pé e cantaremos juntos Ao Olhar para a Cruz. Ao olhar para a cruz.
sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas, marcas de vitória. Vencido é o pecado perante ti. Me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor entregou o teu Filho na cruz para que pudéssemos ser livres, para que pudéssemos ser libertos. Que o Senhor esteja conosco durante esse culto, que o seu nome seja exaltado e engrandecido. Use, Senhor, o pastor que falará a nós, e que o teu Santo Espírito toque ao nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Tudo bom? Bom poder estar com você nessa noite, mais uma vez, da gente poder chegar a esse momento do ano, que é um momento de reflexão para a gente, porque a gente lembra tudo aquilo que Jesus fez por nós há tanto tempo atrás, que continua fazendo e que sempre fará, porque sem a graça dele nós não somos absolutamente nada, nem ontem, nem hoje, nem amanhã.
Não existe momento que a gente pode viver sem a graça dele. Eu não sei se você já esteve alguma vez em algum barco. Alguém que já esteve em barco? Ok. Barco no mar. Já teve bastante gente. Uma das vezes que eu tive num barco, foi uma das primeiras vezes que eu fui numa escuna. Sabe o que é escuna? Ok? Eu não sei se é o mesmo nome por aqui, ok? É um barco comprido que boia, tá? É só o que eu sei te explicar do que é escuna, tá certo? É um barco comprido assim e boia. E a gente fica sentado não é banco, o meio dela tem um negócio assim, onde o camarada desce e faz a cozinha ali embaixo. Aí do lado eles fazem uns negócios, tipo uns bancos assim que contornam. E a gente vai sentado ali e geralmente é usado para passear de uma praia a outra, uma coisa assim, tá? Fomos entrar num negócio desse, era um grupo grande. E eu olhei, estava aquele céu azul, aquele mar lindíssimo, na região dos lagos, no Rio de Janeiro, e nós entramos no barco. E a gente entrou, passeou, fomos nas praias, aquela coisa toda. Quando a gente voltou, e estava voltando, começou a fechar o tempo. E aí a gente olhava de longe assim, você via as nuvens ficando escuras assim, e o cara que estava conduzindo a embarcação falou: vamos sair logo da praia, vamos entrar logo no barco, vamos embora, porque está vindo aí uma tempestade, eu não quero pegar isso no caminho não. E a gente foi. Quando a gente estava quase chegando, começou a ventar muito forte, muito forte. E as ondas começaram a ficar fortes, né? Eu não sei o nível da força. Para mim, nível tsunami. Mas, obviamente, que não devia estar nem nesse... Devia ser uma marola para o camarada do barco lá, né? Para mim, e para uma turma que estava do meu lado, um tsunami para cima. E as ondas, coisa e tal. E a onda fazia assim, subia, né? E, de repente, ela sumia, fazia aquele buraco, aquele vácuo, e o barco... Pá, né? Pá, pá. Pronto, né? Ali, aí você já começa a orar, já começa a se desesperar, né? E o cara tranquilo, mas a gente desesperadérrimo, a gente não está acostumado com aquilo. E todo mundo já começando a orar, e você começa a lembrar das histórias de Jonas, né? Já começa a ver baleia pelo redor do barco, e já começa a alucinar de tanto medo que você está dentro do barco. E eu lembrava sempre de uma frase que meu pai sempre me disse quando a gente ia para a praia. Meu pai dizia para mim que mar não tem cabelo. Então, quando a gente entrava na praia, ele falava assim: mar não tem cabelo, que não tem onde você segurar, entendeu? Quando você cai na água, você não tem onde segurar. É isso que ele queria dizer. Então, essa coisa ficava muito presente na cabeça da gente. Só que o dono do barco lá, que estava conduzindo a escuna lá, a embarcação, ele estava muito tranquilo, ele ria da gente, né? E a gente lá morrendo de medo, aquele monte de garoto lá morrendo de medo, até que a gente só sossegou quando o negócio chegou no porto lá, e a gente desceu, né? Desceu todo mundo lá, feliz da vida, que o negócio tinha passado. E ele falando: gente, mas isso não foi nada, nem tempestade foi só uma onda, mas a gente já estava morrendo de medo. Porque é assim, né? A gente não tem um costume, ele tinha um costume, né? E eu acho que para assustá-lo tinha que ser um negócio, sei lá, muito forte, porque ele deve ter passado já por algumas tempestades, né? Então, mas para a gente que não tinha um costume, qualquer nível de onda ali já era um desespero. E eu queria ler com vocês uma história hoje, que é uma história sobre um barquinho numa tempestade, que você conhece, mas eu queria que você acompanhasse comigo em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, verso 23. Também está em Marcos capítulo 4 e Lucas capítulo 8, mas eu gosto do texto de Mateus. Mateus capítulo 8, verso 23. Achou aí? Show? Mateus, se você está vendo que seu amigo está com dificuldade de achar a Bíblia, que às vezes não conhece muito o texto, ajuda ele aí, mas para todo mundo poder encontrar o texto bíblico. Mateus 8, 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, levantou-se no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Ele lhes disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. Aqueles homens se admiraram, dizendo: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem?
Como eu disse para você na história que eu estava contando, que aconteceu comigo, a pessoa que está acostumada com aquilo, é difícil ela ter medo, os limites são grandes. E uma boa parte dos discípulos de Jesus eram o quê? Qual era a profissão deles? Pescadores. Pelo menos 4 com certeza, mas há pensamentos que podem chegar até 6 pessoas, pelo menos 6 a 7 discípulos podem também ter essa atividade de pescador, mas os 4 com certeza, pescadores. E pescadores aonde? Em que lugar? No mar da Galileia. E aonde é essa tempestade? No mar da Galileia. Quantas vezes esses homens passaram por alguma tempestade ou alguma turbulência naquele lugar? Algumas, pelo menos. Só que diz o texto para a gente que quando começou a tempestade, como que eles ficaram? Apavorados. E eu imagino que foi assim, começou a tempestade, sabe aquela coisa, começa vento, começa a onda, e eles se prepararam e falaram, olha, está vindo uma tempestade, vamos nos preparar. E eles então começaram a se preparar, e um foi pegando, puxando corda, e outro foi pegando balde, daqui a pouco começou a ficar mais forte, começou a entrar água no barco, e eles então começaram a tirar água do barco, ou seja, Jesus estava lá apagadão no fundo do barco, mas eles fazendo tudo que eles podiam fazer de trabalho para poder tentar solucionar o problema. Só que chegou um momento em que as ações deles, as forças deles, o conhecimento deles, a técnica que eles possuíam, toda a habilidade deles não estava mais surtindo efeito, acabou. Tudo que o procedimento em caso de acidente faça, em falar nisso é igual avião, né? Eu tenho um desespero danado toda vez que eu entro no avião, que a mulher começa aquele negócio, né? Em caso de acidente na água, não sei o que lá, em caso de não sei o que lá, máscaras cairão, se houver despressurização. Eu só fico ouvindo aqui, eu falei, gente, você começa uma viagem com a pessoa já dizendo que vai dar ruim, não tem como o sujeito ficar tranquilo naquele negócio, né? Você chega para relaxar e a pessoa começa aqueles negócios, no desespero, quem é que vai lembrar que máscara de oxigênio vai cair de cima? Mas enfim, foi um pensamento, fechou parênteses. Então, todas as habilidades que podiam ser feitas foram feitas. Tudo aquilo que eles podiam fazer, que eles sabiam fazer de barco, de navio, eles fizeram. Só que chegou uma hora que não tinha mais o que fazer. Chegou uma hora que não tinha mais solução. Que qualquer habilidade, qualquer conhecimento, o barquinho iria afundar. E aí diz o texto que eles então se aproximaram e acordaram Jesus dizendo, Senhor, salva-nos, porque nós estamos perecendo. E então Jesus levanta, né? Tranquilo, né? Tranquilo. A minha esposa está comigo aqui hoje, minha família aqui. Quando a gente foi se casar, eu disse para ela que eu tenho um sono profundo e imortal. Na verdade, eu não acho que eu durmo, eu acho que eu ressuscito toda manhã. E a gente se casou, a gente foi para a nossa lua de mel, e ela estava, coitada, com uma alergia danada. E chegamos na pousada, e nós, os dois dormimos, quer dizer, eu dormi. E na manhã seguinte, eu acordei, feliz, contente, disposto, céu azul. E eu olhei para o lado e ela estava destruída assim. Eu falei, você está bem? E ela falou, bem? Com quem que eu me casei? Ela falou. Eu falei, por quê? Ela disse, eu passei mal a noite toda. Eu tossi a noite toda. Eu tossi tanto que eu chegava a vomitar, que a atendente da pousada veio, bateu no quarto e me ajudou. E me ajudou e me levou lá para baixo, me deu remédio, me trouxe de volta. E você nem se mexeu. Amém? E você nem se mexeu. E eu falei para ela a verdade, porque eu não minto. Falei para ela do meu fundo do meu coração. Vi não. Não vi nada. Aí você já sabe que a nossa relação já não começou bem, nosso relacionamento, né? Teve que ter uma DR logo no começo ali de explicações, né? De que não era má vontade,
mas era uma bênção que o Senhor me deu, de no momento que eu apago, Jesus me ressuscita de manhã, todo dia. Tanto que quando minha esposa é enfermeira, trabalha à noite, trabalhava, né? Agora a gente mudou para cá, não está trabalhando mais, mas trabalhava à noite, e os meninos foram ficar comigo as primeiras vezes, né? E o meu desespero era, se eu dormir, esse menino morre nesse quarto e eu não vou levantar. Então aí eu não dormia. Aí eu deitava com os quartos abertos e deixava o quarto aberto e eu dormia. Se eu dormir preocupado, eu não durmo. Então a cada meia hora eu dava aquele, sabe? Aí eu olhava, estava tudo acordado, aí eu voltava a dormir assim para poder ver se as crianças sobreviviam, né? Mas Deus é bom, está tudo vivo até hoje, né? Para a gente vai acordando. Jesus estava apagado no barco. Estava muito cansado, Jesus tinha feito muitas coisas, trabalhado muito, atendido a multidão. Estava num nível de dormir que nem aquele balanço do mar, aquela confusão, os discípulos gritando, sabe, correndo, tentando resolver as coisas, acordaram Jesus. E eles então chamaram, Jesus se levanta, e aí Jesus faz aquilo que me chama mais atenção no texto, porque Jesus se levanta, dá uma ordem e acalma a tempestade. E quando ele acalma a tempestade, olha o que ele diz para os discípulos, verso 26: por que vocês têm medo, homens de pequena fé? Quando a gente lê esse texto, em geral, a gente pode entender e interpretar que Jesus estava querendo dizer a seguinte coisa, porque ele disse isso algumas vezes: ora, se vocês tivessem fé, vocês teriam orado a Deus e a tempestade teria se acalmado. Porque ele falou isso, não falou? Não da tempestade, mas ele disse: se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, o que vai acontecer? Você vai dizer para o monte: sai daqui e vai para lá. E a gente tende a ler o texto e a interpretar desse jeito, de que Jesus estava dizendo para os discípulos que eles poderiam ter acalmado a tempestade. Mas eu não consigo enxergar o texto dessa maneira, por uma coisa: você não pode acreditar naquilo que você não conhece, na informação que você não tem. A gente só acredita, você só consegue agir e atuar a partir do mínimo de informação que você tem, do mínimo. E se você perceber o texto, você vai ver que quando Jesus acalma a tempestade, o que os discípulos falam? Quem é esse que até o mar lhe obedece? Porque Jesus já havia curado pessoas, Jesus já tinha feito milagres. Mas, gente, dominar as forças da natureza não tem nada a ver com o Messias, com um profeta que viria trazer a mensagem de Deus. Porque Elias curou gente, Eliseu curou gente, até ressuscitou gente, fez surgir comida lá no negócio da viúva, lá na vasilha da viúva, sabe? Os grandes profetas fizeram grandes coisas, e os maiores deles, como Moisés, por exemplo, Deus dá uma ordem e Moisés vai lá e coloca a vara, e o que acontece com o mar vermelho? Abre. Josué ora e o sol se detém, mas de certo modo a partir de um mandato de Deus, e isso estava muito distante no tempo deles. Quando Jesus se levanta, porque o texto não diz que ele falou assim: Pai, para que me ouçam, para que saibam que o Senhor é meu Deus. Ele não falou isso como ele falou em outras vezes. Ele se levanta e diz: acabou. E naquele momento, tudo aquilo que era extraordinário, tremendo, terrível, aquela tempestade, se acalma. E então os discípulos se assustam, porque em todo e qualquer conceito de religião, só tem um ser que domina a natureza. Quem é? O ser divino, Deus. Naquela hora, quando Jesus domina a natureza, os discípulos não conseguiam entender, porque quem é esse que tem poder sobre a natureza? Por isso que, para mim, Jesus não esperava que os discípulos
se levantassem e dessem uma ordem para acalmar a tempestade, porque para eles isso não era possível. Não era possível um ser humano acalmar a tempestade, você me entende? Mesmo que seja pelo poder de Deus, mesmo que seja pela ação da fé. E Jesus não diz isso para eles. Quando você lê o texto, Jesus não diz para eles assim: por que vocês têm medo? Ou por que vocês não têm fé? Por que vocês não acalmaram a tempestade? Jesus não fala isso, porque eles não tinham condição de fazer isso. Para mim, quando Jesus diz isso, e quando Jesus acalma a tempestade, o que Jesus está dizendo para esses discípulos é: por que vocês estão com medo? Se eu estou no barquinho, ele balança, mas não afunda. Você entendeu? E por isso, Jesus estava de que modo no fundo do barco? Dormindo. Porque não importa a tempestade, não importa o tamanho da tempestade, Jesus estava tranquilo, porque ele sabia que Deus cuidava dele. E a leitura desse texto simples, que a gente já leu um monte de vezes, é que acalenta o meu coração com aquilo que nós chamamos de fé. Fé não é dobrar o braço de Deus para que Ele faça o que você quer. Se você ligar a televisão e você for a alguns lugares por aí, você vai ouvir dizendo que se você tiver fé, Deus vai te dar isso, que se você tiver fé, Deus vai te dar aquilo. E se você não recebe essas coisas, é porque você não tem fé. E talvez você já tenha se martirizado por muito tempo, porque você tem problemas, como eu tenho, e você já orou, você já fez jejum, talvez já fez até promessa, e os problemas estão aí. Quantas vezes você orou por um parente, por um amigo seu, que nós aqui na igreja oramos por um irmão que estava hospitalizado e ele morreu? Então não tivemos fé? Aí a gente para e fala assim, a gente ora e fala assim: se não curou, foi feita a vontade de Deus. É um jeito de apaziguar o coração da gente. Quantas vezes você já teve um problema e você orou e esse problema não encontrou uma solução imediata à sua oração? Eu gosto de falar de doença, que é um negócio muito rápido, muito prático, né? É claro para a gente entender. Quantas vezes você já pediu para as pessoas orarem por uma situação e aquela situação não encontrou solução? Então você não teve fé? Então Deus não agiu porque você não tinha fé? E aí a gente começa esse processo porque a gente acaba achando que a gente não tem fé nunca, que a gente é sempre um ser que está em uma dívida de fé com Deus. E parece que Deus está no céu com uma espécie de femômetro. Você conhece o femômetro? É o que Deus tem lá no céu, segundo as nossas pregações. Deus está sentado num trono, Gabriel está do lado e tem o femômetro. Aí você começa a orar, aí o femômetro começa a apitar. Se a sua fé alcançar o nível de resposta, aí ele responde a você. Se não alcançar, ele não responde a você. E aí quando alcançou, ele fica olhando, alcançou, Gabriel, vai lá, ele tem fé, Gabriel, do tamanho do grão de mostarda, corre lá. Aí Gabriel vai lá e te atende. É assim que a gente prega, é isso que a gente fala, a gente ensina isso para as pessoas. Se você tiver fé, Deus vai te atender. Aí eu te pergunto, quanto de fé os discípulos tinham que Jesus podia acalmar a tempestade? 0. Eles não achavam que Jesus podia acalmar a tempestade. Eles clamaram desesperados, falando: Senhor, faça alguma coisa. O que Jesus ia fazer, eles não tinham planejado. Mas que ele tinha poder para acalmar a tempestade, 0. Tanto que no final, eles surpresos falam o quê? Como que ele acalmou? Ora, se eu espero que ele acalme a tempestade, como é que eu fico espantado que ele acalmou a tempestade? Não faz sentido. Então eles não esperavam isso. Por isso que Jesus, quando Deus trabalha com a gente, quando Jesus trabalha com a gente, fé não tem nada a ver com as coisas que você pode conseguir que Deus faça para você.
Fé não tem nada a ver com você mover o braço de Deus para fazer a sua vontade. Fé não é sentimento. Não é porque você está sentindo a presença de Deus que você tem fé. E não é porque você não está sentindo a presença de Deus que você está longe dele. Você pode estar perto de Deus e naquele momento, por uma série de questões suas, você não conseguir sentir a presença de Deus. Isso não quer dizer que você está longe dele. Porque sentimento não tem nada a ver com fé. Fé é uma crença. E crença é quando eu atuo de acordo com aquilo que eu acredito. Fé é quando eu digo que Ele cuida de mim, que Ele me ama. Porque não é isso que Ele falou? Deus disse: eu cuido de você, eu amo você, não tenha medo, eu estou com você. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não é isso que Davi fala? Davi nunca disse que um vale da sombra da morte deixou de ser vale da sombra da morte. Ele diz: eu estou no meio do vale da sombra da morte, mas eu estou tranquilo. Por quê? Porque você está comigo. Porque fé não é acreditar nas coisas que Deus pode fazer. Porque se fosse acreditar nas coisas que Deus pode fazer, a gente ia ficar maluco, como a gente fica às vezes, com uma religião vazia, com uma religião sem esse encontro poderoso com Ele. Porque a gente fica calculando se Ele pode fazer aquilo, se Ele vai querer fazer aquilo outro, se é a vontade dEle curar, se não é a vontade dEle curar. O que isso importa? Fé não é acreditar se Deus pode ou não pode fazer, se Ele tem poder ou não. Fé é acreditar que Ele é quem Ele disse que é. E Ele disse que Ele me ama, que Ele é meu Salvador e que Ele cuida de mim. Então, se eu acredito nisso, não me importa a tempestade. Se eu acredito nisso, não me importa se o barquinho balança. Porque eu sei que com tempestade ou sem tempestade, com chuva ou sem chuva, se o barquinho balançar ou quase afundar, ele não afunda, porque Ele está comigo. E é por isso que Jesus diz: não tenha medo. Não tenha medo. Porque se você perder seu emprego por causa da sua fé, Ele vai cuidar de você. Ah, você está dizendo que Ele vai me dar outro emprego? Não, eu estou dizendo que Ele vai cuidar de você. Que se você ficar doente, Ele vai cuidar de você. Que se você ficar doente, ou você sofrer um acidente, você morrer, não tenha medo, porque Ele vai cuidar de você, porque Ele tem poder para ressuscitar você. Porque não importa o que acontece, não importam as coisas que acontecem, importa com quem estamos quando acontece. Se um pai e um filho estão juntos numa situação complicada, o filho não fica calculando se meu pai tem poder ou força para resolver aquilo ou não. A conta do filho é simples: estou com meu pai? Tá, beleza. Que não é o que acontece, é com quem eu estou. Não é a tempestade, é Jesus no barco. É isso que é fé. Fé é acreditar nele, que Ele está comigo sempre, sempre e sempre. E se Ele está comigo, você está com medo de quê? Se Ele está com você, você está preocupado com o quê? Você está preocupado com aquela prova, com aquele concurso, com aquela promoção, com aquele emprego, com aquele problema, com a enfermidade, com falta de dinheiro? Você está preocupado com o quê? Se Ele está na vida da gente, essa vida pode balançar, essa vida pode ir para todos os lados, e ela pode chegar a parecer que afundou, mas se Ele está nesse barquinho, não tenha medo, porque esse barquinho não vai afundar, porque Ele tem o poder não só de acalmar a tempestade, Ele tem o poder de acabar com o mar
Ele tem o poder de nos levar para a terra firme. Ele não tem o poder só de curar você. Ele que criou o que é saúde. Ele não tem o poder só de tirar você de uma situação complicada. Ele é o dono da situação. Ele não tem só o poder de tirar de uma enfermidade terminal. Ele tem o poder de ressuscitar você. Você entende isso? Os limites para Deus agir estão só na nossa cabeça, não nas dele. A gente precisa confiar nele. A gente precisa aprender a confiar nele. E como é que se confia em Deus? Pergunta de 1 milhão, né? Como é que você confia em Deus? Ótimo. Não se confia em quem não se conhece. Primeiro passo. Segundo passo, preciso me relacionar com Ele. E tem um terceiro passo. Qual é? Você acredita em Deus? Você acredita que Jesus realmente, quero que você pare e pense, você acredita realmente que Jesus está presente na sua vida? Você acredita que Ele cuida de você? Então você precisa viver como quem acredita. Quando eu ajo como quem acredita, a crença vai solidificando no meu coração. Quer ver um exemplo? Eu dei um exemplo desse essa semana num pequeno grupo. Quando é que você consegue fazer dieta? Peguei no ponto fraco, né? Desculpa. Quando é que você consegue fazer dieta? Quando você fica assim, você acorda de manhã às 5 da manhã, vai para um quarto. Senhor, dieta, 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 dieta. É assim? Aí você vai no mercado, pega o carrinho e já bate o olho na seção de refrigerante. E pega o refrigerante e bota no carrinho. Não sou contra refrigerante não, mas estou dando exemplo, né, de vilão da dieta, né? E aí pega refrigerante, bolo, né, biscoitos. Não, macarrão é coisa boa, gente. Não posso falar contra o macarrão, não. Macarrão é coisa boa. Mas você vai pegando essas coisas e enche o carrinho. E aí você vai para casa, Senhor, me ajude a fazer a dieta. Não tem uma alface na despensa. Me ajude, Senhor, me dê força, Senhor, a fazer a dieta. Né? Como é que você vai fazer a dieta? Você já viu que eu não sou muito, não tenho muito sucesso em dieta, né? Olhou para mim. Mas como é que você vai fazer a dieta? Ora, quem acredita, vive como quem acredita. Vou no mercado, só vou para aquela seção bonita chamada integrais. Não é? Só vou para o lado do brócolis e do jiló. Não passo nem o refrigerante do lado, está repreendido, vai para o outro lado. Você não compra, você não coloca em casa, porque você quer o quê? O que você quer fazer? Dieta? Ué? Então por que com a fé tem que ser uma coisa mágica? Por que com a fé eu tenho que orar e falar, Senhor, de um jeito mágico e milagroso, balança a varinha de condão aí e bota a fé no meu coração? Não é assim que funciona, porque nós não funcionamos assim. Você quer ter fé? Então viva como quem tem fé. Ora, se Deus disse que vai cuidar de mim, eu me levanto, eu não sinto que está tudo bem, mas eu paro e falo, Deus me disse que está tudo bem e que Ele cuida de mim, e eu vou viver o meu dia como tudo estando bem e como Ele estivesse cuidando de mim, para que o agir externo vá mudando as convicções
internas. Porque quem acredita, vive como quem acredita. Porque se ele está no barco, o barco balança, mas não afunda. E isso traz para o meu coração, e eu queria que trouxesse para o seu nessa noite, aquilo que todo mundo procura, que as pessoas gastam rio de dinheiro, mas pouca gente tem: paz. E como diz a música, paz em meio à tempestade. A tempestade não acabou, a tempestade não passou, mas eu estou tranquilo, porque se ele está no barquinho, balança, mas não afunda. Vamos acreditar nele? Vamos confiar nele e viver como quem quer confiar e acreditar nele? Então deixa eu orar com você essa noite. Fique em pé, vamos orar. Ó bendito, eterno, santo e maravilhoso. É bom demais a gente poder estar na tua presença. Obrigado porque o Senhor cuida da gente de um modo tão diferente, que às vezes a gente não consegue nem enxergar que é o Senhor que está cuidando da gente. Por isso a gente quer te pedir nesse momento, ajude a gente a acreditar. Ajude a gente a viver como quem acredita, que o Senhor já nos prometeu. O Senhor já disse que se a gente pedir perdão, está perdoado. Que se a gente acreditar, está concedido. Que o Senhor cuida da gente e que a gente nunca está sozinho. A gente agora só precisa viver como quem acredita na tua palavra e na tua promessa. Senhor, tem pessoas aqui que têm problemas sérios e graves. Cada um de nós tem os seus próprios problemas, e para a gente os nossos problemas são os mais difíceis porque são nossos. E eu acredito do fundo do coração que o Senhor conhece, respeita e tem o poder para solucionar qualquer um dos nossos problemas. Mas Senhor, nós não queremos mais viver para tentarmos buscar soluções para os problemas. Nós queremos viver agora como aqueles que acreditam em Ti. Então toma os problemas da gente em Tuas mãos e faça com eles aquilo que o Senhor achar que deve fazer. Mas nesse momento o que a gente quer te pedir é que o Senhor venha viver na vida da gente. É que o Senhor venha viver no barquinho da gente. Porque essa vida é cruel, Senhor. Hoje a gente está no alto, amanhã a gente está no baixo. Hoje nós temos fé, amanhã a gente está se sentindo distante de Ti. E o diabo, esse maldito, começa a colocar coisa na cabeça da gente para nos afastar do Senhor. Então a gente quer te pedir nesse momento, repreende ele e viva na vida da gente, para que nós possamos ter aquilo que tanta gente procura, mas que somente aqueles que têm o Senhor na vida podem ter: a paz. A paz, não porque os problemas foram resolvidos, a paz, não porque a tempestade passou, quem sabe, mas a paz, porque não é o que acontece, mas é com quem estamos quando acontece. A paz que excede a todo entendimento, porque nós temos a certeza que o Senhor cuida de mim. Então, Jesus, cuida de mim, cuida da minha irmã que está aqui, do meu irmão, do meu amigo, cuida do teu povo, cuida de cada um de nós. Enche o coração da gente com a certeza da tua presença, para que a gente saia daqui hoje com a maior de todas as respostas: não estamos sozinhos. Obrigado. Obrigado demais por ser o Deus da gente. E continue conosco nesse dia que é só seu. Em teu nome, Jesus. Amém. Que
Que Deus abençoe você.